Bom dia, gente! Estamos aqui hoje com mais uma aula de português e eu peço que vocês peguem seus livros, que iremos iniciar a quarta unidade agora, certo? Na página 68. Hoje nós vamos ver dois conteúdos, que vai ser o gênero textual gráfico e locuções adverbiais. Vamos iniciar logo com gráficos. Você pode estar pensando aí, mas tia, eu vou usar gráfico em português? Gráfico não seria apenas para matemática, geometria, coisa do tipo? Não, olha só você enganado. Eu utilizo os gráficos na disciplina de português para fazer a leitura de enquetes, de entrevistas, de reportagens. E então, vamos ver o conceito agora de gráfico. Onde é que eu utilizo o gráfico? O que seria um gráfico? Para que serve? Vê só, o gráfico, ele é a representação de dados por meio de desenhos, figuras ou imagens. E nós temos alguns tipos de gráficos diferentes. O nosso livro aqui, na página 68, ele nos traz o gráfico de colunas, que na página anterior eles trouxeram algumas informações aqui referente a um zoológico, que eles fizeram um comparativo de vida dos animais, do elefante, camelo, zebra e leão. No gráfico mostra pra gente aqui que o elefante africano, ele tem um tempo de vida maior do que o leão. Então, seria basicamente para isso, gente. O gráfico, ele vai representar os dados acerca de um determinado assunto, certo? Para fazer o comparativo dos dados, certo? Aí nós temos o gráfico de colunas, que é esse primeiro. Temos também o gráfico pizza, que é redondinho. Aí, por isso que ele é conhecido como gráfico pizza, certo? Ele não teria informações tão precisas acerca do assunto. Ele seria mais em forma de percentual, certo? Esse seria o diferencial entre os dois. E temos também o gráfico de linhas, que não tem aqui no nosso livro. E qual seria a linguagem utilizada nos gráficos? Os gráficos, eles possuem a linguagem verbal e a não verbal. A não verbal seriam as figuras, as curvas, os eixos, as barras, que digam. Os eixos já fariam parte da linguagem verbal. Eixos, palavras, denominações, legendas. Então, tudo no gráfico que tiver escrito, basicamente, seria uma linguagem verbal. E a linguagem não verbal seriam as curvas, os traços, os desenhos e, enfim. Aí aqui nós temos o comparativo do tempo de vida dos animais, certo? Passando para a página 69, eu peço que vocês realizem o jogo rápido da página 69, e o desafio e o outro jogo rápido da página 70, certo? Então, gente, vamos agora para o assunto locução adverbial. Abram seus livros aí na página 72 e antes de dar início ao conceito de locução adverbial, eu vou relembrar o assunto advérbios, para ficar mais claro na mente de vocês, certo? Olha só, o advérbio, ele é uma classe gramatical invariável. O que significa isso? Que ele não muda nem para o feminino e nem para o plural. Ele está relacionado principalmente ao verbo e ele indica circunstâncias de modo, lugar, tempo e etc. Ele intensifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, mas o principal é o verbo. Mas ele pode intensificar também o adjetivo e outro advérbio. Eu coloquei aqui alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. O exemplo de verbo, falar bonito. Esse falar é o verbo e o bonito, ele está intensificando o verbo. Então, a gente nomeia ele de advérbio de modo, porque ele está intensificando o falar. Aqui no exemplo de adjetivo, nós temos aqui tão belo. Belo seria o adjetivo. O adjetivo, vocês sabem que é aquilo que qualifica, certo? O tão, então, seria a palavra de intensidade. Então, ele seria o advérbio de intensidade. Mas por quê? Porque ele está intensificando o adjetivo. Outro exemplo aqui seria o advérbio. Muito longe. Qual seria o advérbio aqui? Ele já é o advérbio, não é o longe. Então, seria um advérbio de intensidade, porque o muito, ele está intensificando o advérbio. Então, já que esclarecemos, já que relembramos o assunto advérbio, vamos agora para a locução adverbial. O que seria uma locução adverbial?
ela é expressa por duas ou mais palavras com o valor de advérbio. Como assim? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. João comeu apressadamente. O verbo seria comeu, certo? E o apressadamente seria um advérbio de modo. Por quê? Porque ele está intensificando o comeu, que é o verbo. Porém, nesse exemplo aqui, nós vemos que tem apenas uma palavrinha, certo? No segundo exemplo, tem João comeu às pressas. Ou seja, aqui nós temos a frase com o mesmo sentido, só que com duas palavras diferentes. Que em cima tem o apressadamente e embaixo tem às pressas. Então, ela seria uma locução adverbial de modo. Tá entendendo? Só muda a questão da nomenclatura. Quando tem duas palavras, nós chamamos de locução adverbial. E quando tem apenas uma palavrinha, nós colocamos apenas o advérbio. Entendeu? E observando que sempre existirá uma preposição. Analisando aqui na página 73 do nosso livro, nós temos aqui uma tabelinha falando as locuções adverbiais e as circunstâncias em que elas expressam. Aí nós temos aqui ao lado, de perto, à direita, à esquerda. Então, a gente pode enfatizar aqui que sempre vai existir uma preposiçãozinha, certo? Outro exemplo aqui para esclarecer para vocês, para ficar mais fixado na mente, seria Maria, de forma alguma, comerá comida chinesa. De forma alguma seria locução adverbial de negação. Comerá seria o verbo. Mas por que seria locução adverbial? Porque temos duas palavras. No exemplo de baixo, Maria não comerá comida chinesa. Comerá é o verbo. E então, quando se tem uma palavra intensificando o verbo, nós damos o nome de advérbio, de negação. Nesse caso aqui, desse exemplo, certo? Então, espero que tenha ficado fixado na mente de vocês. Então, gente, é isso aí, tá? Eu peço agora que vocês realizem as atividades da página 69, 70 e 72. Eu vou ficar aguardando o feedback de vocês lá no WhatsApp. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!